possessão maligna? É lógico, você vai saber o que é doença e possessão tranquilamente. Você pode constatar o que é uma possessão demoníaca e o que é uma doença. Primeiro sinal é que uma possessão demoníaca, o camarada fica livre. E uma doença, ele não vai ficar livre, a não ser que Deus queira curá-lo. Como qualquer outra doença, até uma doença mental. A diferença básica é essa. A pessoa volta ao seu estado normal e aí ele vai ser acompanhado na igreja. E aí você pode aquilatar, a experiência mostra, qualquer um de vocês quiserem acompanhar uma pessoa que depois que tem toda essa questão de demônio ser retirado do corpo, como é que essa pessoa... E Jesus fez isso com um homem que tinha uma casta de demônios tão violenta que no cadeias não prendiam ele. Jesus expulsou e depois diz que a cidade de Gadara viu aquele homem em perfeito juízo. Pastor, mas não há comprovação científica para isso que o senhor está dizendo. Não há comprovação científica porque a ciência não quer acompanhar a pessoa. O que a ciência tem que fazer? O método da ciência é a observação. O método da ciência é o experimento. Então, se você pega uma pessoa que na sua historicidade era violenta, saía do normal, agredia todo mundo, gritava, urrava e tal, durante 10, 12 anos. Depois esse cara vai numa igreja, aquilo é repreendido, e 10, 12 anos para frente ele não tem mais, o que é a ciência? A ciência tem que observar isso e dizer, é uma verdade. É que a história é o seguinte, há choques entre a questão, porque também ninguém quer perder o monopólio. A ciência também não quer perder o monopólio do controle, e aquilo que ela não entende, ela não entende. A ciência não entende tudo. Pastor, mas então o senhor está colocando que ciência e religião tem muita comum. Sistemas semelhantes. Não, tem muitas coisas comuns. Tem muitas coisas comuns. Por exemplo, verdades científicas da Bíblia. O que é ciência? Verdades hoje que amanhã não são mais verdades. Na ciência. Verdades científicas da Bíblia que nunca foram derrubadas. Verdade. Nunca derrubaram. Verdade da razão, verdade da fé. Esse embate é permanente. Vamos ter. Agora, o que a gente também aprende é que para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Nós vamos fazer agora a nossa primeira parada. O Canal Livre volta em um instante. As igrejas evangélicas condenem, seja contra Nossa Senhora. Então eu sou a favor a quem é católico. Eu não condeno a religião deles. E eles não devem condenar a nossa. Voltamos com o Canal Livre, que hoje recebe Silas Malafaia, um dos pastores mais populares da Assembleia de Deus no país. Para especialistas, a igreja que não se modernizar tende a perder fiéis, evidentemente. Vamos ver o que diz o professor Silas Guerriero, do Departamento de Teologia e Ciências da Religião, da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A gente tem uma guerra santa, entre aspas, no Brasil, mas ela é uma guerra muito mais simbólica do que efetivamente na prática. Às vezes acontece. Na verdade, a gente tem que entender que a religião muda, porque a sociedade muda. Uma religião que tenta se manter fechada e inflexível às mudanças sociais, ela vai acabar sofrendo com o avanço de outras que estão mais adequadas à modernidade. No caso do pentecostalismo, ele tem um diálogo com a modernidade muito mais eficaz, muito mais rápido e eficiente do que a Igreja Católica. As pessoas estão em busca de respostas muito imediatas, mas isso acontece também em alguns ramos da Igreja Católica. O pentecostalismo não é só entre os protestantes. Você tem um ramo dentro da Igreja Católica que é pentecostal também. Houve uma mudança grande na sociedade em termos do trânsito religioso. Se antes a pessoa nascia numa família, uma família religiosa, e ela era dessa denominação religiosa, hoje a família não conta mais. O que conta é a opção da pessoa. Então você pode transitar muito facilmente de uma denominação para outra. Nesse mercado de trânsito, as denominações têm que oferecer alguma coisa que agrade, porque é uma disputa de mercado mesmo. Então aquelas que não estiverem oferecendo e se adequarem ao momento, elas vão perder fiéis. É uma questão de mercado, pastor? Não acredito nessa questão de mercado, porque em relação aos evangélicos,
se você verificar a população evangélica e a população do país, tem muita gente para ser conquistada. Então, essa questão de estar disputando com o outro para tomar o fiel do outro, eu não vejo. Pode ser até que tenha que pastores... Tem uma disputa, que tem uma disputa, tem. Isso não há nenhuma que dúvida. tenha pastores que queiram tirar a ovelha de outro, eu vou dizer que não. Como é que eu vou controlar um país? Eu vou saber de tudo que está acontecendo no país. Mas eu acho de uma pobreza tão terrível, porque existem milhões e milhões e milhões de brasileiros para serem conquistados. É verdade. Agora, por falar em conquistar brasileiros, temos aí 3 ou 4 temas que são absolutamente essenciais nessa guerra de conquista. Eu vou usar essa expressão por minha conta. Um desses temas é a camisinha, a prevenção contra a AIDS, contra doenças sexuais. A Igreja Católica firma posição nisso, não abre mão. A questão do divórcio, do segundo casamento, está nas manchetes aí, desde que o Papa chamou de praga ou chaga o segundo casamento. Sem falar em outros temas que depois a gente pode desenvolver. Mas sobre esses dois, que respostas o senhor tem que sejam diferentes das respostas da Igreja Católica? Sim. Os evangélicos, até aqueles que são casados por questões de planejamento familiar, eles até usam camisinha nas suas relações. O que nós não temos nada contra campanhas de prevenção de saúde de governo nenhum. A nossa orientação na igreja para os jovens, isso é uma orientação, porque tem a ver com a Bíblia, eu sempre vou me reportar à Bíblia, claro, que é o nosso instrumento de fé, de que o jovem se abstenha de sexualidade até o casamento. E tem um fenômeno na igreja evangélica interessante. Se sociólogos quiserem fazer pesquisas de grupo, eles vão descobrir que as pessoas na igreja evangélica casam muito mais cedo do que em geral na sociedade brasileira. Com 20 anos, com 21 anos. Porque não tem vida sexual antes do casamento. Porque os pastores orientam. Agora, nós não somos contra de que a sociedade, certo, prevenindo uma praga, uma coisa terrível para aqueles que não têm a nossa prática de fé. Nós não somos contra as campanhas que são feitas. E é evidente que as campanhas são feitas porque existe uma promiscuidade na sociedade. Qual é a visão dos pentecostais com relação à castidade? Então, é uma obrigação? A igreja evangélica, ela ensina que as relações sexuais, conforme a Bíblia diz, é no casamento. Fora do casamento, a Bíblia diz que é prostituição. Isso é a prática sexual sem o vínculo e o compromisso do casamento. É prostituição. Então a igreja orienta os jovens a se resguardarem e esperarem esse momento. O sexo não é uma oportunidade de prazer. É uma oportunidade de prazer no casamento para ser vivenciado da melhor maneira possível. Para nós, sexualidade não é só procriação, porque se fosse assim, a gente tinha que arrancar o livro de Cantares de Salomão. Meu amigo, o livro de Cantares é erótico. Salomão botava para quebrar com a mulher dele. Tá lá na Bíblia. É coisa que muito cara aí pensa que evangélico é tapado, é idiota. Não. A sexualidade, nós ensinamos prazerosa no casamento. Por quê? Ser explorada no casamento. O casal, no seu quarto, tem a liberdade de tomar as suas decisões em relação à sua intimidade. Isso é a igreja evangélica. E o homossexual? Aí o homossexualismo, já mudamos a conversa. A homossexualidade, a igreja condena pela Bíblia. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, certa vez, ele diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, não erreis, nem os devassos, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Agora, a questão da homossexualidade, nós amamos todas as pessoas. Isso aqui é um ponto. Seja bandido, seja homossexual, seja quem não tem fé nenhuma, quem é ateu. Nós amamos as pessoas. Há uma diferença entre amar e concordar com conduta. O que é o homossexual? É o homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Ninguém nasce homossexual. Não tem nenhum dado. Não existe ordem cromossômica diferenciada para homossexual. É uma opção. Sim. Agora, o que nós estamos vendo, eu queria aproveitar aqui esse momento, que é muito interessante, é que nós estamos vivendo hoje uma moderna inquisição. Qualquer um que fale contra a postura, a questão da homossexualidade é preconceituoso. E outra, eu não sabia que as ciências humanas viraram ciências exatas. Quer dizer que ninguém pode estudar a homossexualidade,
que não se pode apresentar teorias, eu estou falando até a nível científico, de que pode ser um distúrbio de personalidade, que pode ser um sintoma de alguma coisa que está mal no camarada. Não, ninguém pode tocar. Então nós estamos vivendo hoje uma verdadeira inquisição científica. E as ciências humanas estão querendo ser ciências exatas. Ponto final, ninguém toca e ninguém fala. Mas a sua igreja, que política, vou usar também essa palavra por minha conta, que política a sua igreja tem para o homossexualismo? Recuperá-lo. Sim, mas na prática o que significa isso? Recuperar. O senhor tem casos, então, tem uma estatística interna? Lógico que temos casos, porque não é a igreja, Mitre. O evangelho, a coisa linda do evangelho é que ele é transformador. Se o evangelho não transformasse, eu não estava lá. Eu te garanto que eu não sou camarada de babuzeira filosófica teórica, não. Eu gosto de ver a coisa. Se o evangelho não transformasse o homem, o ser humano, e não trouxesse ele para o estado original que Deus o criou, eu não acreditaria no evangelho. Então o que nós fazemos não é técnica, nós não temos técnica, não é o pastor, não é a igreja em si que consegue mudar, mas o poder do evangelho, quando a pessoa dá vez, que transforma. Essa é a realidade que eu tenho visto. Na igreja, na minha igreja, em outras igrejas, nós temos pessoas que tinham práticas homossexuais e que voltaram a ter práticas heterossexuais. O senhor considera, então, que o evangelho tem um propósito de dar um destino para o homem na terra ou num período posterior à vivência? O evangelho, ele dá ao homem uma nova vida aqui nessa terra e a esperança e a promessa da eternidade. Evangelho que não transforma as pessoas na sua vida cotidiana não é evangelho. A grandeza do evangelho é isso. A essência é a busca da felicidade. O evangelho quer trazer o homem à felicidade, porque o homem só é feliz na essência, porque o vazio existencial, psicologia, psiquiatria, cada um vem, filosofia, o vazio existencial do ser humano é porque ele se afastou de Deus. Todo ser humano tem um vazio existencial e que só vai ser preenchido com Deus. Então nós pregamos um evangelho que transforma o homem para uma vida melhor. E não é pastor que transforma pessoas. Desculpe, mas eu acho que há uma certa contradição. Não. O senhor ainda há pouco dizia que o homem foi colocado na terra num ambiente de corrupção, de maldade, de sofrimento, porque Deus quis castigá-lo. Não, na segunda fase. Deus colocou o homem na terra num ambiente perfeito. Sim. O homem, Deus estipulou uma única norma. O homem transgrediu aquela norma, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo. Não foi Deus que fez isso. Mas vamos detalhar. Não foi Deus. A norma era, viverão... Obediência a Deus e viver eternamente. Essa era a norma de Deus, o Criador. Quem cria estabelece normas, né, Teles? Quem cria estabelece a norma. Deus, como Criador, estabeleceu uma norma, estabeleceu princípios. Essa norma foi aviltada. Essa norma foi quebrada. Aí entrou o pecado no mundo. Aí Deus, que ama o homem, enviou Jesus para resgatar esse homem ao seu estado original. Esse é o propósito de Deus. Jesus não veio aqui dar uma de bacana filosófica. Então, o senhor está afirmando que toda a doutrina que está situada no Antigo Testamento não vale, porque após a chegada do Cristo, um novo estado de coisas se estabeleceu entre o homem e Deus. O Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. Você só pode obedecer para a igreja que seja evangélica ou católica, para a igreja cristã. Ele não é compêndio doutrinário. Por que não é? Para que a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, para que você possa ter uma doutrina, você precisa de contextos. Então, aquelas verdades do Antigo Testamento que Deus quis, na nova aliança com Cristo, permanecer, estão no Novo. Por exemplo, adoração à imagem. Antigo e Novo Testamento condena. Se você pegar a Bíblia católica, que você que é católico, por favor, abra aí. A Bíblia é 1 Coríntios 8,4. Paulo diz, o ídolo nada é. A Bíblia católica, você está com a Bíblia aí? Apocalipse 22, versículo 8. Diz que os idólatras vão para o inferno. Então, a questão de adoração de imagem é condenada no Antigo Testamento e condenada no Novo. Mas, pastor, que importância tem se vai adorar ou não
adorar uma imagem. A importância que tem é que Sim. você está substituindo o lugar que é de Deus. E Deus não, a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém, nem para homem, nem para ninguém. E quando você substitui Deus por uma imagem de homem, você está tirando a glória que só pertence a Deus. Essa é a diferença, pastor. e diferença fundamental. Mas teve uma segunda colocação na sua pergunta, Mito, que eu não te respondi. E tem depois uma terceira e uma quarta que nós precisamos. É o segundo casamento. O segundo casamento, ele virou manchete nesses últimos 20 dias, porque o Papa, no seu documento, Sacramentos Caritatis, colocou o segundo casamento como uma praga, uma chaga, enfim, uma grande desgraça. E o segundo casamento, evidentemente, faz parte da vida das pessoas. É o divórcio, né? Nós, na Igreja Evangélica, somos a favor, pregamos, ensinamos para que o indivíduo mantenha o seu casamento. Claro. Isso aqui é uma verdade, é um fato. Trabalhamos para isso. Indissolúvel. Para não desmanchar o casamento. Agora, vamos ver como é que a Igreja Evangélica trata. Eu verifico 3 posições que a Igreja Evangélica trata a questão do segundo casamento. Em relação aos pastores, aos sacerdotes, a cana é muito dura, é muito apertada. Algumas igrejas abrem concessões para pastores divorciados. E as igrejas evangélicas, por causa de uma cláusula de exceção de Mateus 19, de que o pastor que foi traído, estou falando do pastor primeiro, ele que a mulher se prostituiu, então a igreja aceita mais, com maior clareza, que esse pastor se case de novo. Ah, porque o pastor deixou a mulher, porque incompatibilidade de gênero, é uma coisa muito forte, porque o pastor tem que ser exemplo. E a Bíblia diz isso, que a gente tem que ser o exemplo dos fiéis. Então, em relação a pastores. Em relação à membresia, as igrejas evangélicas tratam cada caso um caso. Não há aquela questão divorciado para fora. Na igreja evangélica, não. Não existe isso. Estou falando com os fiéis, com os membros. No caso da Igreja Católica, a excomunhão. Só para ficar em relação, paralelo. Em relação às pessoas não evangélicas, porque aí nós também temos um entendimento da Bíblia, que nós não podemos cobrar o passado do indivíduo. Se ele é casado 3, 4, 5 vezes, ele conheceu o evangelho agora, ele vai ser membrado à igreja, independente se ele está no primeiro, no segundo ou no terceiro casamento. Então, essas são posições gerais na igreja evangélica. Quanto a pastor, muito apertado. Quanto aos membros, cada caso um caso. E quanto a outros que estão chegando, nenhum impedimento. Porque nós não podemos obrigar uma pessoa que não conhecia nossos princípios a querer praticá-los porque eles não conheciam. Então, não há nenhuma questão de alguém que é divorciado vir para a igreja evangélica. O Canal Livre faz mais uma parada, a gente volta dentro de um instante. Sou católico, apostólico romano. Fui criado na igreja católica, né? Até hoje sou católico. Apesar de certas contradições impostas desde no nascimento, né? Nós continuamos com todos os problemas que todas as outras religiões também os têm, né? Igreja evangélica, prefiro a igreja evangélica. Não acredito que não convém um ficar criticando o outro, né? Por causa cada um tem os seus princípios, mas eu tenho o princípio meu é evangélico. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que hoje recebe o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus. Pastor, teologia da prosperidade. Sinais exteriores de riqueza honestamente conquistada ou de sucesso pessoal são indicativos do amor divino, é uma bênção de Deus? Indicativos do amor divino, não, porque prosperidade na Bíblia ela não é pautada só por dinheiro. É interessante isso. Jesus falou assim: a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. E a teologia da prosperidade, a prosperidade é o quê? É a pessoa viver bem com aquilo que ela conquista pelo seu trabalho. Porque pode ter o camarada rico, que você já sabe, que dá tiro na cabeça e é bilionário. Tem o bilionário que tem que tomar antidepressivo. Mas, pastor, também tem o pobre que não tem dinheiro para pegar o ônibus e é convocado a deixar o dízimo na igreja e deixa. O dízimo é uma questão de fé, querido. Você pratica ou não pratica por princípio de fé. Agora, pela minha experiência, eu afirmo para você, eu não conheço e nunca vi ninguém ficar mais pobre porque dá dízimo. Porque eu creio na Bíblia. Você sabia que a única vez que Deus permite ser desafiado na Bíblia, na teologia, se você desafiar Deus, significa tentar a Deus.
A única vez que Deus permite ser desafiado é quando se dá oferta e dízimo, por incrível que pareça. E durante muito tempo a igreja evangélica ficou rotulada com questões de oferta e dízimo até o advento da igreja católica nos meios de comunicação com as suas TVs. E aí o pessoal pôde ver que a questão de dízimo e oferta não é uma questão da igreja evangélica, mas da Bíblia e do cristão. A igreja católica também fala em dízimo e oferta. Agora, existe uma outra coisa chamada de charlatão, de picareta, de pilantra, de safado, de aproveitador das pessoas, que eu não vou aqui dizer que não tem. Como é que o senhor interpreta o comportamento da Igreja Renascer, dos dois chefes da Igreja Renascer? Dos episódios recentes em que foram surpreendidos na posse de $50 mil lá nos Estados Unidos. Dentro da Bíblia. Deixa eu dizer, eu não posso nem atacar nem defender coisas que eu não tenho o domínio. Sim. Porque quem leva $50 mil para a América com 7 pessoas era só escrever nos papeizinhos diferentes e entrava na moleza. Não é isso. Qualquer que seja o pastor, Teles, qualquer pastor, certo? Existem coisas que o pastor tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, pastor... mas peraí, o pastor tem uma criação de cavalos de raça em 10 milhões de reais. Não é compatível com um pastor uma coisa dessa. Viver bem, ter bens, a própria Bíblia diz que o sacerdote deve viver conforme as suas ovelhas. Uma igreja grande, uma igreja de destaque, o Papa anda de avião pessoal. Ele está num outro nível, numa outra instância, né? Um cardeal tem um nível, um padre tem outro. Então, a Bíblia fala sobre isso. Agora, nessa questão da Igreja Renascer, o que nos chocou foram a rotulação da igreja como que se aqueles fiéis fossem um bando de palermas, idiotas e imbecis e chamaram a igreja de organização criminosa, que é uma coisa muito séria. E chamaram os donos da igreja. Que dono de igreja? Se o Estevão e a Sônia estão errados, vão pagar a conta, seja no exterior ou aqui no Brasil. Eu não estou aqui para proteger, dizer que tudo que é pastor é santo e honesto. Picareta, Mitre, tem em todo lugar. Picareta tem gente boa no jornalismo, tem picareta, tem gente boa na igreja, tem picareta também. Tem pastor safado, moleque, pilantra, tem pastor, sim. E por falar em picareta, essas bancadas evangélicas que estão aí, entende? No Rio de Janeiro, nós estávamos conferindo os números, chegamos a ter, nós não, quer dizer, os evangélicos chegaram a ter 28 deputados na Assembleia. Depois, na reeleição, apenas 8 voltaram. Quer dizer, ali ficou provado que havia um uso e abuso desse poder baseado na força das suas igrejas ali. E tal. Não, desculpe, isso chega à perigosa questão que eu sei que o senhor coloca, que é da relação igreja-estado. Perfeito. Gostaria que o senhor nos explicasse isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por exemplo, eu vi a imprensa falar que a maioria dos sanguessugas eram evangélicos. Aí eu fui lá conferir, não eram. 102 envolvidos. 30 eram evangélicos. Um terço. Não era a maioria. Então não era a maioria. Não era a maioria. Maioria tem que ser... O total de deputados, 70 evangélicos. Se 30 não é nem maioria de evangélicos e nem maioria dos caras. Agora, 30 evangélicos em relação ao total de evangélicos. Muita coisa. Não é a maioria. 30 a 70 não é a maioria. A maioria tem que ser 70 deputados federais que tinham. 30 estavam envolvidos, não é a maioria. A maioria tem que ser 36. Pastor, mas vamos combinar que é muita gente. 30 é muita gente. Amigo, para corrupção, para safadeza, não tem negócio de número. Ok? Então, o que aconteceu? A comunidade evangélica nessas eleições mandou 2 recadinhos, na minha opinião. Um recado de protesto contra os que estão envolvidos em corrupção. E um outro recado que vocês da imprensa, porque vocês não são evangélicos, não são obrigados a perceber, para a liderança. A história da liderança evangélica, usar a Assembleia de Deus apoia fulano para presidente. Meu irmão, isso é uma vergonha. A igreja não apoia ninguém. Quem apoia sou eu como cidadão. Enquanto... Quer dizer, tradução. Os pastores das igrejas que estavam fazendo... Alguns líderes, a maioria dos pastores não, mas algumas lideranças de expressão levando a igreja para esse balaio de gato e jogando a igreja numa fria e o povo da igreja é indignado, porque eu sou a favor de que a gente tem que votar, é direito de cidadania, representar segmento. Agora,
Estado, amigo, Estado e igreja separado. Tá aí a Igreja Católica, porque ela perdeu. Eu não estou aqui falando mal, não é isso, eu quero bem a todas as pessoas. Por quê? Porque virou Estado, rapaz. Benesses do Estado. A igreja não pode, é laico. Não, nós não podemos ter ideia, não queremos república evangélica, nem tem que estar separado isso. O povo evangélico mandou um recado. Os senhores querem apoiar qualquer candidato? Que apoie. Agora, por favor, não diga que a igreja A, B ou C está apoiando. O senhor diria que a Igreja Católica tem uma relação excessivamente amistosa com o Estado, com o poder, com a organização política? Na América Latina isso é histórico. É só você olhar a história. Desculpa, pastor, não. Na América Latina é história. Argentina, Brasil, até o Brasil. A igreja foi um dos pontos de resistência à ditadura militar no Brasil. Isso numa outra fase. Então, mas era a religião oficial do Estado. Vamos deixar isso claro. Religião oficial. Quando é que Jesus mandou a igreja? Quando é, amigo? Onde é que Jesus veio fundar Estado? Não existe isso na Bíblia. Jesus não veio fundar Estado, ele veio fundar a sua igreja. Ele veio trazer o reino dele para a terra, não veio fundar Estado, amigo. É verdade, mas isso se a igreja evangélica quiser fundar Estado, ela está tão errado como qualquer outra organização. Claro. Se a igreja evangélica vir com a conversa que eu ouvi de alguns líderes, nós temos que ter o presidente do Brasil. Ei, pera aí. Se amanhã o presidente da República, o governador A ou B foi evangélico, ok, ele conquistou por trabalho na sociedade, por posturas políticas, não como uma questão messiânica. Nós não queremos messianismo evangélico. É verdade, mas precisa ficar claro. Não queremos. Mas precisa ficar claro que a Igreja Católica mesmo... Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus definiu isso e Paulo diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Eu, enquanto cidadão aqui dessa terra, cumpro minhas obrigações. Votar, pastor, ser votado, tudo isso. Só esclarecendo, agora, pastor, Estado e igreja é um negócio perigoso. Isso já está claro. Agora é preciso esclarecer que a história da igreja é uma história oscilante. A igreja esteve ao lado dos poderosos em grande parte da sua história, mas esteve também na trincheira lutando contra as ditaduras e os autoritarismos. Alguma parte dela, né? Alguma parte dela. Alguma parte continuou com os mesmos que estavam. É verdade. E outra se dividiram. Mas na América Latina houve resistências heróicas. Sim, é preciso deixar isso claro. Eu não discordo, eu não estou discordando, Mitre, de resistências heróicas. Isso. O que eu estou dizendo é que a igreja não foi plantada por Jesus, que é o Senhor da igreja, para ser Estado. Claro. Essa aqui, meu amigo, é a Bíblia. Pastor, não tem saída. É verdade. No momento em que a Igreja Católica aparece agora com o comando do novo Papa Bento XVI, pretende sufocar os movimentos da teologia da libertação. O senhor acha que isso é uma forma de caracterizar que a igreja não mais tem uma opção preferencial pelos pobres? Primeiro, Teles, é um equívoco dizer que o evangelho tem opção pelos pobres. Jesus fez opção pelo homem. Homem, ser humano, ele morreu por todos. Jesus... Mas é compaixão, Jesus, onde fica a compaixão? Compaixão pode ser até para um rico. Compaixão é você se colocar no lugar do outro quando ele está numa necessidade e num problema. É diferente. Olha só, Jesus atendeu Nicodemos, um príncipe dos judeus, e atendeu o que existia de pior na sociedade judaica, que era um leproso, chegou a tocar no camarada. Jesus não fez opção por pobre. Para mim, muitas coisas da teologia da libertação são coisas incríveis, fantásticas, interessantíssimas, importantíssimas para o povo que está vivendo à margem. Agora, quando você faz uma afirmativa peremptória teológica de opção por pobres, eu discordo. A igreja não pode fazer opção por nenhuma classe social, ela tem que fazer opção pelo homem. Porque tanto o pobre quanto o rico precisam de Cristo, precisam de se converter, precisam de salvação. Então, opção, claro, trabalhar para recuperar, para ajudar, trabalhos sociais e tentar resgatar a dignidade das pessoas, fantástico. Agora, opção, não. A nossa opção é pelo homem. Mas o rico já não é um privilegiado. Ele é um privilegiado nas questões materiais, mas é muito pobre muitas vezes nas questões espirituais, tanto quanto um pobre. É pobre espiritual e pobre material. Aliás, Jesus, pastor, desculpe, Jesus tinha amigos ricos, não é?
E amigos pobres. E gostava de uma festa de rico também. Ele ele ia festa de pobre. Ele fez um casamento e não era rico. Ele andava com pecadores e publicanos, e a elite religiosa da época sentou a mamona em Jesus, Lázaro, porque ele andava com o povão. O Lázaro não era pobre. Ele ia nos pobres e nos ricos. O tribuno, o cara do imposto, Zaqueu, não era pobre. Nicodemos não era pobre. Mas ele atendeu gente pobre que a sociedade não queria. É verdade, mas ele também criava umas ambiguidades verbais que não são fáceis de interpretar. Como é que o senhor interpreta aquele momento em que ele mandou que se vendesse tudo e se despojasse de toda a riqueza material para segui-lo? Ou quando ele disse é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar? Porque o que você tem que ir para o contexto. Sim, mas eu quero a sua interpretação. Eu vou lhe dar agora a interpretação. A agulha ali é aquele lugar onde os camelos uma estradazinha, mas diz que não passava fácil o camelo ali. Não. Por que Jesus estava falando isso? Porque o camarada, a prioridade dele, a prisão dele era o dinheiro. O camarada veio com uma pra cima de Jesus, dizendo que queria ser um bacana. Que, olha, eu quero te seguir, porque Jesus disse assim, você quer me seguir? Vamos ver se você está disposto mesmo. Vamos ver se eu sou a sua preferência. É isso que Jesus está ensinando. Olha, faz o seguinte, já que tu tá tão afim, porque ele veio inquirir Jesus, vende tudo que tu tem e me segue. O cara, peraí, então, meu filho, você não está disposto realmente a me seguir. Jesus está mostrando uma lição de prioridade naquele homem, que a prioridade dele não era o Senhor nunca, era uma falsa religiosidade. Pastor, para encerrar, o senhor, pela Assembleia de Deus, participa do encontro ecumênico com o Papa aqui em São Paulo? Não. E por quê? Nós não participamos porque os dogmas de fé não são os mesmos. Os princípios de fé são contraditórios e nós não participamos. E porque também... Mas o ecumenismo onde fica? O ecumenismo não fica. Na questão teológica doutrinária, não fica. A Igreja Evangélica, de sua maioria... 98% da Igreja Evangélica não participa de ecumenismo. É excludente, a sua igreja é excludente. Nessa questão de doutrina e fé e a Igreja Católica também porque foi esse Papa que fez um documento em 2004, 2005, o Dominus Ésius, dizendo que a Igreja Católica era a única igreja verdadeira. É ele que fez o documento, é esse Papa que está aí, quando era o chefe da congregação. Então, nós não temos... Ele é anti-ecumênico. Ele pode estar querendo ser agora por causa da função que ele está, mas o documento que notória a imprensa, vocês divulgaram no Jornal da Band e tudo que é emissora, o documento, sim, mas sério, o senhor sabe, Dominus Ésius. Mas o senhor sabe, e essa é a postura da igreja. Não, essa é a postura do cardeal do Santo Ofício daquele momento. Agora ele é o Papa, a política do Papa, o horizonte é mais amplo. Há uma diferença entre o cardeal e o Papa. Mas eu não estou vendo mudar, não. Mas a pergunta de Joemi, a Igreja Evangélica não participa de ecumenismo no que tange teologia e doutrina por princípios de fé que somos contraditórios. Mas o Canal Livre só para encerrar, mas isso não seria um exemplo de boa convivência, né? Independentemente dos princípios teológicos? A boa convivência é eu respeitar o direito do outro a ter a religião e a seguir quem é que ele quer. Eu não sou a favor de violências que já foram cometidas no passado contra os dogmas, porque nem Deus aceita que alguém venha a servi-lo obrigado. Então, o nível da convivência é a gente tolerar, entender o diferente e de que o outro não aceitou a minha fé. Isso é um nível. Agora, eu não preciso me violentar para poder dar uma amostra à sociedade hipócrita de que eu estou andando com aquele, se aquele diverge comigo. Por exemplo, você jornalista, se ver um deputado do PSDB abraçado com o PT, vira galhofa, porque aquilo é só para fora, porque existem divergências ideológicas. Então, como é que eu vou dizer que estou com outro se eu tenho uma postura teológica diferente e contraditória? Não vou dizer. E por quê? Porque só por causa da vinda de um líder de uma religião, eu vou ter que me dobrar a ele. Não. É uma postura deles, o que eles querem fazer, mas a Igreja Evangélica não participa. Muito bem, o Canal Livre, que é politicamente ecumênico, termina aqui. Nós agradecemos a presença do pastor Silas Malafaia no programa. A todos também o nosso muito obrigado pela audiência. Uma ótima semana. A gente se vê no próximo domingo. Até lá. Não perca Jornal da Band, nesta segunda, 7h20 da noite.